A gente vai falar um pouquinho mais sobre a sensação do momento no Sporting, o mascarado Viktor Gyökeres. A gente vai começar então voltando um pouco no tempo e contando lá desde o início a trajetória dele, que é bastante interessante, tá? Ele nasceu em Estocolmo, na Suécia, e quando ainda muito pequenico começou no futebol na sua cidade lá em que neva, faz frio, e jogou no AFK Aspudentelus, clube que ficava perto da sua casa e que certamente a pronúncia não é essa, né? Mas desde jovem então, ele que tem ascendência húngara, já encantava um pouquinho quem via ele jogar, se destacando muito por uma característica que ele possui até hoje, que é a determinação, aquela vontade inesgotável de ganhar e ser bem sucedido. Um dos seus treinadores nessa época, que ele era bem jovenzinho, chegou a dizer o seguinte: ele era um vencedor, se não ganhasse, ele chorava. Mas não dá pra dizer que ele era uma dessas promessas absolutamente enormes e globais, em que todo mundo já fala quando o cara é um pré-adolescente. Não, ele só deixa o clube local dele aos 16 anos de idade, rumo ao IF Brommapojkarna, é difícil falar esse nome, mas é outro time de Estocolmo, mais conhecido por formar jogadores, né, priorizando a base acima de tudo. Foi lá onde, por exemplo, também surgiu outro sueco bom de bola, o Dejan Kulusevski. Mas assim, atualmente as principais promessas do mundo, com 17, 18 anos, já estão estreando, já estão chamando atenção, já estão jogando, o que pode ser muito precoce, né, mas é a realidade. Só que nessa época aí, o Gyökeres ainda estava começando a trilhar o seu caminho num clube formador, que nem sequer disputava a elite sueca, sacou? Ele integra então a base do BP, que é esse clube aí, e vai aos poucos galgando seu espaço na equipe, se afirmando em 2016, marcando gols e ajudando a equipe depois a subir para a segunda divisão. No ano seguinte, ele já começa a participar tanto de gols que se torna protagonista da equipe, e um desses gols exemplifica bem como que o Gyökeres jogava, né? Ele recebe sozinho na ponta direita, vence do marcador na pura força, na pura insistência e avança em direção à área ali para marcar um golaço. Aí você fala, pô, baita jogada individual, né? Maneiro. Pois é, mas algumas pessoas daquela época pensavam um pouquinho diferente, porque nesses tempos aí, tirar a bola do Gyökeres não era difícil só para os marcadores não, mas também para os próprios companheiros de equipe, que relatavam que ele nunca passava a redonda para ninguém. Mas com os golzinhos do fominha de Gyökeres, então, ele ajudou a equipe a subir de novo, agora para a primeira divisão, e nessa época também ele já era figurinha carimbada nas seleções de base da Suécia, né? E é aí que a sua carreira dá um salto considerável. No começo de 2018, ele foi contratado pelo Brighton, da Inglaterra. Se você acompanha aqui o Eurofoot, sabe que essa aí não foi uma contratação qualquer, tá? Isso porque o Brighton tem um dos melhores departamentos de scout do mundo, sendo responsável por capturar vários talentos de diversos lugares do planeta, que chegam pra jogar muito bem pelo clube e depois são vendidos ali pela uma bagatela, né? Casos aí de Caicedo, Trossard, McAllister e tantos outros. Então o Viktor parecia mais um dessa lista, né? Um cara que brilharia nas gaivotas, depois alcançaria voos mais altos em algum gigante, e o começo dele até que foi bom, tá? Ele chegou ainda pra integrar o Sub-23 e lá meteu 11 gols em 12 jogos, mas acabou que nunca chegou a jogar uma partidazinha sequer da Premier League pelo time principal, e aí ele já tinha 20 anos quando ele foi estrear pelo time de cima do Brighton, e jogou alguns jogos ali de Copa da Inglaterra, né, mas sem conseguir marcar e mostrar o seu potencial, fazendo mais aparições ali na Premier League 2, que é uma liga sub-21, né, e inclusive, por exemplo, né, ele dividiu cancha com o Ben White pelo Brighton e enfrentou o Bukayo Saka naquela época. E o que a gente não disse ainda é que hoje vocês enxergam o Gyökeres como um centroavante, mas naqueles tempos ele jogava muitas vezes pela ponta, e talvez até por isso, né, por não ter encontrado de vez a sua posição ali, não teve aquela ascensão meteórica que a gente espera de alguns jovens. Na Suécia existe uma palavra chamada Rundor, essa tá na tela aí, tá? Que literalmente significa ano de cão. Essa palavra é baseada naquela ideia da idade do cachorro, que você provavelmente já ouviu falar, que diz que cada ano canino seria o equivalente a 7 anos humanos, né? Então tipo um cachorro de 2 anos, na verdade seria como se ele fosse uma criança de 14 anos ou algo assim. E assim no sueco popular, o ano do cão, ou Rundor, seria aquele período turbulento onde o tempo passa mais lentamente, as coisas demoram pra acontecer, aquele período difícil, né? E sem dúvidas dá pra cravar que os próximos anos da carreira do Gyökeres foram de cão. Isso porque ele tava chegando naquela idade ali já próximo dos 21 anos, em que o cara tem que jogar, não tem jeito. Muita gente inclusive já começa a achar que um cara dessa idade, que sequer faz parte de um elenco profissional com frequência, já tá com meio caminho andado pra dar uma flopadinha, né? Pô, 21 anos o cara sequer joga no time profissional direito. E ele tava sem espaço no time do Brighton pra temporada 2019-20, com o clube trazendo 2 recém-chegados que você conhece muito bem e que acabaram jogando a maior parte dos jogos como titular, né? O Maupay no ataque e o Trossard na ponta esquerda. E assim o Gyökeres é emprestado pro carismático
St. Pauli, marca 7 gols na segunda divisão alemã e retorna para o time inglês ainda sem muitas chances na equipe, né? Aí ele acaba sendo aproveitado em 3 jogos de Copa da Liga apenas pelo Brighton e ali acabou marcando um gol que na época ele não sabia, mas seria o seu primeiro e único pela equipe principal do Brighton. Isso porque logo depois ele foi emprestado novamente, agora pro Swansea, que jogava a Championship, a segundona inglesa. Agora já firmado como centroavante, ele fez 11 jogos na segunda divisão, com poucos minutos é verdade, mas não marcou nenhum gol. E por isso o Brighton encerra esse empréstimo pro Swansea e chama ele mais cedo pra casa, né, no meio da temporada. E isso geralmente só acontece em duas situações. Uma, quando o clube tá precisando do jogador, e não era o caso, né, o Brighton não queria utilizar o Gyökeres no time principal, ou quando o empréstimo não tá indo bem, e aí o clube vai tentar mandar ele pra outro lugar, buscar uma outra solução, né, e foi exatamente isso que aconteceu. Nesse período difícil, o Gyökeres é emprestado mais uma vez, agora pro modesto Coventry City, que tava na Championship na sua primeira temporada depois de subir da terceira divisão. E isso poderia parecer um passo atrás na carreira, né? Pô, o cara tava no Brighton com a possibilidade de jogar o campeonato inglês da primeira divisão e foi mais uma vez emprestado pra um clube bem pequeno e tal, só que lá o Gyökeres finalmente iria deslanchar. Nesse empréstimo, ele fez 3 gols em 19 jogos com o Coventry, ficando na parte de baixo da tabela, mas mesmo sem os gols fluírem tanto, parece que finalmente alguém percebeu nele a qualidade. E o cara que teve esse olhar atento e que talvez tenha mudado a carreira do Viktor Gyökeres, né, foi o seu treinador na época, Mark Robins. Ele às vezes fica frustrado, mas persiste, e eu vi que algo mudou nele e então ele se tornou parte do grupo. E isso é uma prova do seu caráter, porque ele poderia ter ficado enfurecido e pra baixo, mas ele não fez isso. Eu com certeza consideraria contratá-lo permanentemente, porque como um jovem atacante ele tem esse desejo, essa mentalidade. Aí depois desse empréstimo e desse voto de confiança, o Coventry City fez uma proposta para ficar com o Gyökeres em definitivo. Aparentemente, outro clube da Championship também tinha a possibilidade de levar ele, mas ele decidiu fechar de forma definitiva com o Coventry, e aí vieram palavras ainda mais encorajadoras do seu então treinador. Viktor é um atacante talentoso, com boa força, velocidade e movimentação, com muito potencial. Perceba de novo que esse é o primeiro cara que parece ter realmente apostado nele na carreira, né? Ele mostrou uma atitude incrível enquanto esteve com a gente, ele ganhou confiança, e a gente espera que ele continue mostrando a mesma evolução e vontade. E como a gente sabe, vontade e determinação são coisas que às vezes faltam um pouco na carreira de jovens talentosos, mas que não estão dispostos a abrir mão de outras coisas na vida e suar sangue todo dia ali pra conseguir o seu espaço. Só que aparentemente o Gyökeres é um desses caras determinados e vontade nunca faltou pra ele. E é curioso porque assim, estando no Brighton, ele poderia meio que sentar no contrato, esperar pela oportunidade de chegar ali na Premier League, talvez enquanto se mantinha na reserva, não sei, do Welbeck ou alguma coisa assim, né? Mas ele não quis esperar, ele topou o desafio de dar um passo atrás, digamos assim, de jogar na segunda divisão, num clube menor, pra ter mais minutos e voltar a trilhar o seu caminho. Meio que aquela ideia de dar um passo atrás pra depois dar 2 na frente, né? E esse voto de confiança nele mesmo deu certo, tá? Porque então ele foi titular absoluto na temporada 21-22, com 17 gols marcados na segundona inglesa, incluindo 2 sobre o Fulham, que liderou a maior parte do campeonato e acabou campeão. E na próxima temporada, né, 22-23, ele se aproveitou então do cabelinho loiro pra se transformar em um verdadeiro Super Saiyajin, com 21 gols e 10 passes pra gol na Championship. Se tu somar isso aí, dá 31 participações diretas em gol, sendo que o Coventry marcou 58 gols naquela edição do campeonato. Ou seja, mais de metade da produção ofensiva passava diretamente pelos pés dele. O clube fez uma boa campanha, terminou em 5º lugar na liga e o Gyökeres foi eleito jogador do mês em mais de uma ocasião. Lembra daqueles anos de cão? Ah, tinham ficado pra trás, você acabou. Agora não tinha mais como ninguém ignorar o talento do grandalhão sueco, né? E dizia-se que clubes ali como Wolverhampton e Everton estavam de olho nele. Porém, quem foi mais esperto e mais rápido foi o Sporting Clube de Portugal, que levou o Gyökeres pra lá em julho de 2023, pagando cerca de 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões em possíveis bonificações, tornando ele a contratação mais cara da história do clube português e também a venda mais cara da história do Coventry. Mas valia a pena quebrar o banco assim por um cara que, pô, beleza, tava bem, mas ele nunca tinha se provado na elite do futebol. Ele tava brilhando numa segundona, né? Valia a pena, será? Meu amigo, como valeu, tá? E ficou barato demais, quase de graça, tá? E o que literalmente é de graça é apoiar o canal caso você esteja curtindo esse vídeo, então deixa o like no vídeo que ajuda demais o nosso trabalho e divulga aí o nosso canal pra mais gente, beleza? E a gente já vai entrar então nesse período mágico que ele vive lá pelo Sporting, né? Mas antes da gente falar da temporada atual, a gente vai falar um pouquinho do perfil do Gyökeres, né? A gente já sabe da sua história, mas como é que ele joga, né? Quem é o Viktor?
Bom, primeiramente ele é um atacante destro, né, que já jogou pelas beiradas do campo diversas vezes na carreira, como ponta e tal. Inclusive em alguns desses momentos que ele não se destacou no Brighton ali, e alto, né, tem 1,87 m, mas se engana quem pensa que ele é só um cara parrudão, que empurra a bola pra dentro do gol, embaixo da trave e tal. Lá no Instagram do Eurofut, eu postei um story perguntando pros adeptos do Sporting qual jogador que eles achavam que mais se assemelhava ao Gyökeres, e muitos falaram do Haaland. E tá uma coisa meio batida hoje falar que qualquer centroavante grande parece o Haaland, mas eu acho que a comparação não é com esse Haaland do Manchester City que fica mais paradão dentro da área, saca? E sim com aquele Haaland mais novinho do Borussia Dortmund, que tava constantemente ganhando dos adversários na força e fazendo ataques na base da arrancada, algo que o sueco faz muito bem também. Mas obviamente essa é apenas uma parte do jogo dele, né? Outra coisa que chama muita atenção é a capacidade dele de sair da área e criar jogadas, geralmente com um drible curto, conseguindo então não só fazer pivô algumas vezes, segurar a bola no ataque e passar pra alguém que vem de trás, mas sim ele mesmo driblar e ir avançando no campo. O drible dele pode não ser aquele super refinado, com a bola colada no pé, o cara não é um Messi, né? Mas muitas vezes são dribles eficientes. E lembra do Gyökeresinho, fominha que não passava a bola pra ninguém? Pois é, ele não existe mais, porque o Victor neste momento não só passa a bola muito bem, como é um dos melhores assistentes da temporada 23-24 nas principais ligas europeias. O que é incrível porque normalmente um centroavante não vai ter números tão altos assim de passes pra gol, né? E ainda assim ele disputa com vários meias e pontas cuja função em campo é criar jogadas. E tudo isso ao mesmo tempo em que ele mete gol a rodo, né? E obviamente também aqui não são passes assim como um Kevin De Bruyne, ele não tá no meio campo fazendo lançamentos brilhantes nem nada do tipo, mas geralmente são aquelas jogadas em que ele invade a área, toca de forma lateral para um jogador que vem de trás finalizar ou coisa do tipo. Ele consegue se associar bem com outros companheiros de equipe ali no ataque, né? Então de direita, de esquerda, de cabeça, ainda servindo companheiros, né? A definição que cabe pro Gyökeres no momento e pelo que ele vem se tornando é a de um centroavante completo. Agora chegamos finalmente na temporada 23-24 e eu acho que nem o mais fervoroso adepto do Sporting poderia imaginar o impacto que ele teria na equipe e quão pouco tempo que ele precisou, na verdade, né, pra balançar as redes. Afinal, logo na sua estreia, ele marcou os seus primeiros 2 gols na temporada contra o Vizela. O segundo, inclusive, foi meio típico dele, né? Ele tá rodeado por 3 defensores, dá um corte lindo pra se desvencilhar e marca um golaço. E isso porque é a primeira temporada dele jogando na primeira divisão, beleza? Na Suécia, ele chega a subir pra primeira com o tal do BP lá, aquele time, né? Mas ele sai antes da temporada começar, vai pro Brighton. E no Brighton atua apenas em jogos da Copa, nunca na Premier League, jogando emprestado na Championship também e na segundona alemã. Mas no Sporting praticamente não precisou de adaptação, teve um início elétrico. E um dos grandes ídolos dos Leões, o Manuel Fernandes, né? Um dos melhores camisas 9 que os sportinguistas já viram, chegou a fazer o que foi considerado uma previsão ousada, né? Dizendo que esperava que o Gyökeres marcasse de 25 a 30 gols na temporada. Não estou a exagerar quando digo que se trata do melhor avançado a atuar em Portugal. Digo isto com convicção e sem desvalorizar a concorrência. Detalhe, o cara deu essa cravada depois do primeiro jogo do Gyökeres na temporada, beleza? E no momento da gravação desse vídeo, o Gyökeres está simplesmente com 36 golos e 14 assistências na época, uma marca absurdamente incrível. São 50 participações diretas em gol em 39 jogos. O primeiro jogador nas top 7 ligas europeias a chegar nessa marca na temporada, ajudando a equipe a avançar na Taça de Portugal, disputando agora contra o Benfica uma vaga na final e metendo inclusive um belo gol no jogo de ida, ajudando o Sporting a chegar nas oitavas da Europa League quando perderam para a Atalanta e foram eliminados, e também contribuindo enormemente para o Sporting estar na liderança da Liga Portugal. E não é só em jogo pequeno que ele é decisivo, né? Ele marcou gols em mata-mata e quebrou um jejum que durava mais de 50 anos, marcando gol nos 3 primeiros clássicos da temporada, 2 vezes contra o Benfica e uma contra o Porto. Isso aí não acontecia há 5 décadas, amigo. Mas beleza, a gente destrinchou o passado dele, as características, falamos de estatísticas, mas ainda tem um grande mistério: a sua comemoração. Quando marca gols, o Gyökeres coloca as 2 mãos na frente da boca, formando essa máscara aí, né? E de tanto marcar gols na temporada, tá todo mundo doido pra saber o que significa. Só que ninguém sabe. Um ex-companheiro deu uma teoria dizendo que é uma referência ao canibal Hannibal Lecter, né? Interpretado pelo Anthony Hopkins no filme O Silêncio dos Inocentes. Maravilhoso, inclusive um clássico, assista. Com uma máscara ali que pode talvez lembrar os dedos entrelaçados do Victor na hora de comemorar. Só que a explicação desse ex-companheiro é hilária, tá? O Hannibal come pessoas e o Victor destrói defesas. Convence você isso aí? Não sei não, tá? Segundo o próprio Gyökeres, ele só vai revelar o segredo da comemoração no final da temporada, então aguardemos. E o futuro a gente não sabe, mas a temporada que vem fazendo o sueco já é histórica e ele tem tudo pra bater mais recordes, né? Atualmente, a venda mais cara feita pelo Sporting foi a do Bruno Fernandes pro Manchester United pelo valor de 65 milhões de euros. Mas muito provavelmente
provavelmente isso aí vai ficar pra trás, porque o Gyökeres tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, que no mercado atual provavelmente vai ser batida, né? Especialmente porque um dos clubes interessados é o Chelsea, que digamos que não costuma economizar muito, né? Supostamente eles já teriam até feito uma proposta em torno de 85 milhões de euros, que claro não foi pra frente, e também diz a lenda que tem interesse do Arsenal na contratação dele. E parece que o estilo dele meio que encaixaria bem na Premier League. Olha que interessante, o site especialista em scout de jovens jogadores, né, o Scouted Football, certa vez descreveu ele de maneira que parece certeira. Gyökeres é um jogador que se beneficia do caos e que prospera nas transições pro ataque. Então tu olha isso aí e fala, pô, tudo a ver com a Premier League, parece um destino óbvio pra ele, porque combina com esse jogo de trocação franca que a gente vê na Inglaterra, né, que às vezes é lá e cá correria, e como ele tem uma boa velocidade, um drible interessante também, isso aí poderia fazer diferença. E outra, pra bater ou pelo menos chegar perto da cláusula dele tem que ter dinheiro. E hoje os times da Premier League a gente sabe que tem mais condições de pagar uma bagatela por um jogador do que outras potências da Europa, né? Mas eu tenho certeza que pelo menos uma parcela pequena de vocês que estão assistindo deve estar pensando assim, ah, esse cara aí é one season wonder, né, como eles chamam na Inglaterra. Ah, uma temporadinha que ele deu sorte aí, não vai ser mais assim no futuro. Essa chance sempre existe, tá? Só que os números dele mostram uma clara evolução. Então se liga só, na temporada 21-22 pelo Coventry, a média dele era de 0,48 gols esperados por partida, sendo que ele marcava 0,44 por jogo. Praticamente a mesma coisa, mas com um pequeno subaproveitamento ali, né? Aí na temporada 22-23 ele já inverte, ele tem 0,44 de gols esperados por partida, só que a média de gols marcados dele por jogo é de 0,49, ou seja, ele já consegue um desempenho um pouquinho melhor do que o esperado. Talvez já uma indicação de como ele estava se tornando um atacante mais clínico, né? Culminando agora na temporada 23-24 que as estatísticas explodiram. Primeiro que ele já tá com 0,65 de gols esperados por jogo, mostrando ali provavelmente que ele tá recebendo mais chances dos seus companheiros e também se posicionando melhor para receber mais bolas, né? Só que com arrasadores 0,88 gols por jogo em média, mostrando uma qualidade absurda na finalização, conseguindo marcar até em chances com menor probabilidade, né? Uma eficiência 35% acima do esperado estatisticamente. Esse monte de número pra falar o quê? Que aparentemente temporada a temporada ele vem melhorando. Mas independentemente disso, ele parece estar bem feliz lá, curtindo a vida no Sporting, né? Sim, é muito bom, amo jogar aqui e os adeptos são incríveis. Só quero aproveitar, agradecer o apoio e curtir, só isso. Independente de qual clube ele vai jogar no futuro, né, dá pra dizer que o Gyökeres pelo menos será figurinha carimbada em um lugar, na seleção sueca, onde ele tem sido chamado até por alguns de o novo Zlatan. Inclusive ele falou que quando era pequeno ele sempre se inspirava no Ibrahimovic, né? E pra vocês verem como ele é um cara que explodiu meio tarde, até hoje ele tem poucos minutos pela seleção sueca, só que ele tá assumindo a titularidade nos últimos jogos, né? Ganhando espaço rapidamente. Então muita calma nessa hora, só que assim, a Suécia não se classificou pra Euro 2024, então é muito provável que ele seja o pilar da seleção pros próximos anos pra tentar mudar essa sorte e voltar a classificar pras grandes competições, né? O Gyökeres é uma das sensações da temporada e eu perguntei lá no Instagram do Eurofoot, né, como que as pessoas descreveriam ele. Mágico, não para de correr o jogo inteiro, jogador com muito futuro, fôlego de outro mundo, goleador nato. Não sou adepto do Sporting, mas ele totalmente amassou o meu Porto, um monstro. Foram alguns dos adjetivos utilizados, né? E seja no Chelsea, no Arsenal, no próprio Sporting ou em algum outro clube, pode ter certeza que com ele em campo, bola na rede não vai faltar nos próximos anos. Toda sorte pro Gyökeres e nos diz aí o que você achou desse vídeo da série Precisamos Falar Sobre, focando num jogador, né? A gente tinha feito isso de dois times antes, o Brighton e o Leverkusen, e falamos por que não de uma sensação no momento, né? Deixa nos comentários o que você achou, deixa um like que ajuda a divulgar o vídeo e o canal. Nos vemos no próximo. Então, um grande abraço, falou!